Há mais de 130 anos, a tradição se repete. Milhares de fiéis rumam de Caxias do Sul ao santuário de Nossa Senhora do Caravaggio em Farroupilha para agradecer as promessas alcançadas. Seja descalço, carregando velas, vestindo as crianças de anjo, essas pessoas honram o trato feito com a santa em busca de uma graça. E é sobre essa relação de fé, confiança e troca que a gente conversa no Rede de Olhares de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos no programa de hoje convidados muito especiais que recebem, preparam o Santuário de Caravaggio e também guardam aí as lembranças dos mais de 150 mil fiéis que visitam anualmente o santuário. Por isso eu já começo esse nosso papo aqui com o Padre Josimar, lá do Santuário de Caravaggio. Padre, a peregrinação já tradicional aqui na Serra Gaúcha, ela ganhou um reforço, né, ali por volta de 1899, quando justamente por causa de uma graça alcançada, as pessoas começaram a procurar mais o Santuário de Caravaggio, ganhou esse reforço, então, uma tradição que já existia. Sim, uma tradição que já existia. De fato, na época ocorreu uma grande seca e os agricultores da região ou da vila de Caravaggio e proximidades, né, eles foram pedir auxílio à Nossa Senhora de Caravaggio, como que pedir uma graça muito especial de Nossa Senhora de Caravaggio, e a chuva veio. Então, coincidência ou não, esta atribuição, a intercessão da Mãe de Jesus, Nossa Senhora, ela foi levada em conta, esta atribuição, esta graça alcançada, né? E aí, desde então, a chamada Romaria Votiva. Nós temos a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, que então há 138 anos ocorre, né? A Romaria da festa de Nossa Senhora de Caravaggio, Caxias e região, e vai se ampliando, né? As pessoas, elas confiam e elas, e isto é subjetivo, né? Elas demonstram gratidão por aquilo que dizem ser graça alcançada. Claro. Padre Paulo, quando se trata aí de promessa, quando a gente fala em promessa, muitas pessoas, na hora de fazer a sua promessa, optam ali por fazer um trato, digamos assim, com a santa, prometendo algumas atitudes mais punitivas, como caminhar descalço até o santuário, como carregar alguma coisa, algum objeto pesado, outras então deixar algum vício de lado, né? Para se fazer uma promessa, é necessário tomar uma atitude assim também? Bem, a promessa é sempre algo importante na vida do ser humano. E prometer algo a alguém é muito importante, e especialmente a Deus, por intercessão de Maria. E a promessa, ela precisa também de ser observada na limitação que nós temos, e também faz parte um pouco de sacrifício. Mas a promessa é importante que ela seja realizada, porque é o esforço que a pessoa humana faz, que vai além, muitas vezes, do horizonte de percepção visível, objetiva, mas ela remete a uma realidade transcendental, ou seja, uma realidade que vem de Deus, uma dimensão religiosa, e a pessoa também, digamos assim, ela se encontra mais centrada nela mesma, no sentido de dizer assim: eu reconheço que Deus faz parte da minha vida, e esta promessa é para sentir que a presença de Deus se faz cada vez mais atuante na minha vida, e eu quero colocar a minha vida a serviço do projeto de Deus. Então eu vejo a promessa como uma grande relação do ser humano com Deus, e é uma relação que vai além da parte perceptível e objetiva. E cada uma também faz a sua promessa, ou seja, ninguém pode dizer a outrem que a sua promessa é mais importante do que a de alguém outrem, porque cada um sabe das suas condições, sabe das suas limitações e sabe o quanto a promessa é importante para a sua vida. Depois, claro que a realização da promessa depende não só, digamos assim, da pessoa, mas
Depende também da graça de Deus. Nós não podemos pensar que a promessa ela exija necessariamente que tudo se realize, se efetive de acordo com a realidade humana, porque a promessa implica também no horizonte que vai além do objetivo e do perceptível. E é preciso também contar e ter em mente que a promessa conta com a graça de Deus, ou seja, de quando em vez nós pedimos algo e abrem-se outras janelas e possibilidades. Mas é muito importante que a pessoa possa fazer uma promessa que seja viável, que seja possível de realização, para que não haja também a frustração da própria pessoa. Portanto, é sempre importante que haja uma realidade bem objetiva, uma realidade, digamos assim, pensada, para que a pessoa possa sentir-se realizada em poder executar a sua promessa. Porque já muitos autores dizem que é importante realizar a promessa, inclusive quando nós prometemos humanamente um ao outro um contrato, um compromisso. E é sempre ruim a quebra de promessa. Não obstante, depois possamos falar quando alguém não possa realizar a sua promessa. Porque existem pessoas que a realidade é tão difícil que a sua exigência é bastante exagerada. Então, às vezes, por conta de uma situação muito difícil, a pessoa faz um sacrifício bastante exagerado, exige de si mesma algo quase impossível. É por isso que é importante lembrar que cada realidade pessoal vai de encontro também com a sua vivência naquele momento, naquela hora. E tem um certo bom senso até da sua capacidade também corporal quando vai fazer uma promessa como essa, né? É, mas é importante também perceber que a pessoa está numa situação tão difícil que a promessa às vezes vai além daquilo que nós, humanamente falando, objetivamente vendo, consideraríamos. Mas é importante lembrar que a pessoa ela está numa realidade que talvez veja aquela promessa, aquela situação como uma condição limite para a renovação. Bom, Hélios, fato é que muitas pessoas alcançam suas graças, tanto é que lá em Caravaggio existe a Capela dos Ex-Votos, né, onde várias pessoas já passaram por lá, pessoas que tiveram suas graças alcançadas, penduraram muitos objetos lá, retratos, enfim. A simbologia que tem por trás desses objetos, nós também, quando procuramos um contato com alguma religião, a gente busca também na imagem dos santos. Esses objetos todos, eles são importantes para a construção da fé? Certamente. Assim como o Padre Paulo estava conversando, que a promessa tem um caráter de que teria que ser atingível, que tem que ser não um 8, um 80, mas um meio termo dentro da capacidade da pessoa, eu acredito que a gente possa fazer um paralelo como uma meta. E aqueles símbolos que estão lá nada mais são do que uma representação última de uma meta alcançada. Independente se a pessoa foi descalça, se a pessoa foi de joelhos, se a pessoa foi cantando, se ela foi comendo bergamota, o que foi que ela fez para chegar até lá e demonstrar que ela acabou cumprindo a sua promessa, que ela atingiu a sua meta, talvez numa primeira análise a gente possa pensar dessa maneira. Eu estava comentando com ele antes na entrada que uma das primeiras memórias que eu tenho daquela capela é que tinha um botão para contar a história de Caravaggio, né? Você apertava o botãozinho e aí começava a cantar a história. Eu devia ter uns 5, 6 anos e eu fiquei com medo, mas um medo quando eu apertei o botão, porque começou uma voz muito alta, muito estridente, e aquilo ficou na minha memória, né? Aquele medo, aquele componente afetivo junto com aquela memória. E eu estou trazendo isso porque muitas vezes as pessoas acabam colocando na promessa um aspecto de um componente afetivo, às vezes de dor, de raiva, de tristeza, de pesar, e que tem que carregar isso junto do simbolismo, junto da promessa, quando às vezes muito pelo contrário. E orando e cantando já acaba representando também um símbolo de conquista, um símbolo de alcançar algo maior. Seja no contato com o divino, seja no contato consigo mesmo, seja no contato com aquilo que a pessoa bem compreende na sua crença pessoal. Muito bem, bom, a nossa equipe de reportagem vai contar a história agora da dona Eucádia, que atribui a Nossa Senhora de Caravaggio uma graça alcançada. Uma história muito bonita que a gente confere a partir de agora. Destino de milhares de fiéis, a Capela dos Ex-Votos, localizada em Caravaggio, é um local de amor e devoção. O prédio reúne objetos deixados aqui como forma de agradecimento por graças alcançadas. Cada objeto conta a história de uma promessa,
como é o caso do capacete deixado aqui por Dona Eucádia. A graça foi alcançada por nós, a pedido meu, né? O meu irmão se chama Ivo. Foi em 2004, no dia de Natal. A gente sempre se reunia a família, né, para passar ou almoço ou janta. E naquele ano ele resolveu passar com a minha mãe, que tinha ficado em Caxias, e eu estava na praia. E aí à noite a gente combinou que ele jantaria comigo e com a minha família. Aí ele saiu por volta das 18 horas de Caxias, então a gente calculou umas 2 horas para ele chegar lá. Dando esse período ele não chegou. E a gente começou a ligar e ninguém atendia, até que eu consegui uma ligação e alguém atendeu o celular dele. Era um paramédico. Aí eu disse, mas como assim, né? Aí ele disse, olha, ele sofreu um acidente, o estado é grave, a gente está indo levar ele para um hospital. Como eu cheguei lá primeiro, eles vieram me entregar todos os pertences dele, né? Aí num saco de lixo estava toda a roupa dele rasgada, suja de sangue, e eles me entregaram um capacete. Quando eles me entregaram, o capacete estava rachado, quebrou com a pancada que ele tinha dado, que ele estava de moto. E realmente, quando a gente chegou lá, não tinha nem como reconhecer. Aí o médico chegou e nos deu a notícia que de 1 a 10 ele teria 0,5 de chance de sobreviver e que quase 100% ele ficaria cego. Pedi a Nossa Senhora de Caravaggio que, independente se ele tivesse com uma cadeira de roda, numa cama, a situação que fosse, mas a gente iria levar eu, ele e uma tia nossa, que a gente iria em Caravaggio para levar o capacete junto com ele. E aí ali foram muitas lutas, cirurgias. Quando ele foi pro quarto, ele foi ainda com os olhos todo protegido ainda. E eu fui lá e comprei um soro escondido e comecei a limpar todos os dias. Até que um dia ele me disse, eu tô vendo uma luz. Só que daí eu não sabia se aquilo era uma coisa dele ou se realmente ele estava enxergando uma luz. E aí ele começou muito devagar, né? Mas foi voltando a enxergar. Até que um dia o médico veio, eu disse, olha, eu acho que ele está voltando a enxergar. Aí o médico disse, mas não tem como, né? Aí eu disse, então, tu tira, por favor. Eu disse, vamos fazer alguns testes, né? E aí ele tirou e a gente começou a fazer teste. E aí o médico disse que ele não tinha o que me dizer, que ele não tinha explicação. E aí eu comigo pensei, tem uma explicação. E a recuperação começou a ser muito rápida, muito rápida. Dia 26 de maio de 2005, eu, ele e a minha tia, caminhando de Caxias até Caravaggio entregar o capacete. E aí, muito bem. E aí, assim como essa história da Dona Eucádia, muitas outras histórias estão por trás aí de todos esses objetos que compõem a Capela dos Ex-Votos, que hoje está passando por reforma, né, Mirela? Como é que é para vocês que estão trabalhando com isso ter esse cuidado especial, né? Tanto com esses objetos quanto com o patrimônio também local, né? Sim. Esses acervos, esses ex-votos que representam a fé, são histórias individuais de cada um. Então a gente se emociona muito. Nós selecionamos, na verdade, para fazer parte desse memorial que vai ser inaugurado essa semana, né? Numa antessala que antecede aí a Capela dos Ex-Votos. Então nós vamos ter um memorial dos devotos e nós escolhemos alguns dos mais representativos ex-votos, que contam diversas histórias, como a da Dona Leocádia que nós assistimos agora, né? Por exemplo, essa semana eu estava ainda terminando de fazer o tratamento em um dos ex-votos, estava contando agora há pouco para os colegas. Então a parte de trás era o convite de casamento do casal e eles colaram na parte de trás a foto do casal com os filhos agradecendo a santa. E comporam um quadro e colocaram lá. Então, muitas vezes, tem histórias por trás, tem bilhetes que a gente não consegue acessar e não consegue ver. Mas é muito interessante. Mirela, tu falou agora aí de uma seleção prévia que vocês tiveram que fazer, né? Porque são muitos objetos que estavam lá na capela, sim, pendurados. A capela, como mostrou ali no vídeo, né, ela tem inúmeros acervos, inúmeros ex-votos, principalmente fotografias e bilhetes, tem alguma coisa tridimensional, objetos que a gente conseguiu trazer para o memorial, e a capela quase toda é composta então por essas fotos, por esses bilhetes, por pinturas que são oferecidos às santas. E nós fizemos uma seleção
de algo que fosse representativo, né, de um todo, de uma pequena seleção que representasse o todo, até porque a capela as pessoas vão ter acesso, depois vão entrar, né, continuam tendo acesso. Bernadette, e quais os principais desafios aí de se trabalhar com toda essa memória afetiva e também com esse cuidado, né, do patrimônio, porque é uma construção já bem antiga, né? Isso. Quando nós começamos com o projeto arquitetônico, a gente trabalhou em equipe, eu e o Dangli, fizemos o projeto arquitetônico junto com a Mirella e procuramos viabilizar o pedido do padre Junei, do padre Josimar, que não se perdesse a característica, né, da devoção à Nossa Senhora. Então o projeto arquitetônico ele foi muito simples, né, adaptado às exigências da museóloga, né? E eu acho que o resultado final ficou muito bom. Acho que atendeu a expectativa do santuário. Muito bem. Dangli, o que está sendo pensado aí para esse espaço? Reconstituir aí, de repente, algumas paredes, estruturas que estavam danificadas? O que está sendo pensado aí? Na verdade, basicamente o que aconteceu foram aqueles esvotos que estavam... Só explicando um pouco a origem para que as pessoas de casa possam se situar. Esses esvotos, eles começaram... o pessoal espontaneamente começou a fixar dentro das paredes do antigo santuário. Por conta, né? Por conta, ia lá, pregava na parede, enfim... De uma forma muito, muito espontânea. Até quando o Helios comentou ali que tinha aquele som mecanismo que falava, aquele mecanismo, tudo isso acontecia dentro do Santuário Velho. Aí o Santuário Novo veio depois, na década de 60. E agora, recentemente, próximo ali do ano 2000, 2000 e poucos, ali, não me lembro precisamente o ano, esse santuário antigo ele foi reformado e esses esvotos eles foram tirados e realocados para esse local onde hoje está essa capela. E agora nós estamos, na verdade, organizando um pouco melhor, porque essa transição entre o trazer da igreja antiga e levar para esse novo espaço onde está hoje foi muito, muito rápida, não houve muito critério, né? Então as pessoas continuaram e continuam trazendo todos os dias, né? A gente vai lá, tenta organizar, mas se você foi ontem lá e tentou organizar, hoje já tem novos ali, então tudo isso está sendo pensado. Ainda mais, né? Com a chegada agora da data, se intensifica ainda mais, né? Exatamente. Essa visitação. E, então, assim, o que existe hoje é uma estrutura pensada para ser ampliada depois. Né? O trabalho ele apenas começou de organização. Vamos dizer que nós valorizamos aquilo que uma pequena parte, é um grãozinho de areia perto de tudo aquilo que tem para ser feito, né? Mas é um sinal muito bonito, assim, daqui para frente, eu acho que a pessoa que entra nesse espaço, como você me perguntou antes, ela vai começar a entender não só a questão da devoção em si, mas a história, desde quando isso, a origem, né, disso, né? 1432 na Itália, tem muita gente que não sabe, né? A gente tem que informar as pessoas a respeito disso. Aonde que começou? Quais foram as circunstâncias que a devoção foi trazida para o Brasil, né? Situações assim extremas, né, que os imigrantes lá no início passaram, enfim, não só os imigrantes, mas de outras etnias também, né, que se identificam muito com Nossa Senhora de Caravaggio. E tem uma ideia de capacidade aí desse espaço agora para as pessoas que forem visitar? Olha, esse espaço, a reforma que aconteceu, ela foi numa área de 150 metros quadrados aproximadamente, tá? Olha, eu vou te dizer assim que durante a romaria isso vai ficar muito pequeno, né? E também aos finais de semana, que é quando o santuário recebe um grande número de peregrinos. Não é que as pessoas vão entrar e vão ficar sentadas, elas vão poder ter a oportunidade de circular pelo espaço e conhecer os acervos, conhecer a história, ver os depoimentos dessas pessoas que, por exemplo, essa senhora que apareceu aí antes, vai estar lá, claro. Enfim. Depoimentos, inclusive, que se tornaram aí um documentário que a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, pode ser? Porque agora a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, vou deixar vocês curtindo um pouco mais do som do Leandro e da Mariana e a gente volta já já, não sai daí. Minhas mãos vou levantar quando o sol do céu descer. Os meus olhos vou fechar, pois teus olhos quero ver. Maria,
Mãe de Deus, Maria, sou filho teu, Maria, me toma pela mão, Maria, mudai meu coração, Maria, olhai pro meu viver, Maria, ajuda-me a crescer, Maria, o teu olhar conduz, Maria, levai-me até Jesus. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. É de sonho e de pó, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló, nessa vida cumprida só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. E nós estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje, falando sobre as promessas, votos feitos aos santos com o intuito de alcançar uma graça. E falando em santos, Padre Josimar, existe alguns santos, digamos assim, que a gente pode dizer que são mais pops que os outros, né? Aqueles mais procurados, digamos assim, aqui na região, Nossa Senhora de Caravaggio. Tem a sua fama também, né? Isso acontece mesmo de alguns santos serem mais pops? Sim, de acordo com a região, né? E isto pode ser também provocado. Imaginemos uma boa propaganda vai gerar também mais repercussão e até entusiasmo. Mas, com relação aos santos, é preciso também purificar, né? Imaginemos assim, na região, além de Nossa Senhora de Caravaggio, Santo Antônio, né? A devoção a Santo Antônio é grande também. E a Santo Antônio visto como o santo casamenteiro, né? Então, a igreja tem esta missão de purificar também as ideias, porque é preciso resgatar o essencial do porquê a pessoa é declarada santa, do porquê da devoção também. Então, Nossa Senhora de Caravaggio é a mãe de Jesus, e aí aquilo que o Dangli falava anteriormente acerca da informação exata, né? 1432, na Itália, e aí com os imigrantes italianos aqui na nossa região, esta devoção que há 138 anos está em Farroupilha e aos poucos foi se espalhando também. Sim, alguns são mais pops, né? Mais procurados, isso, requisitados. Isso, mas com a clareza nossa, porém, de que são santos porque se destacaram no seguimento de Jesus Cristo, né? No seguimento de Cristo, porque foram bons discípulos de Jesus. Alguns, depois de
uma conversão, outros desde muito cedo. Então, alguns se destacam mais na nossa percepção. E pela questão cultural, eu acho, né? Justamente por esses fluxos migratórios que se tem, né, entre os países também, muito se dá por causa disso. Com também. certeza. Na nossa região, a romaria ao Santuário de Caravaggio já é também cultural. Então, este aspecto é importante de ser retomado. É cultural também. Tantos que vão a Caravaggio para uma boa caminhada, para uma boa conversa, e tantos outros por causa da grande fé. As pré-romarias, ou seja, as romarias votivas, a dos motociclistas, a cavalgada da fé, a romaria dos ciclistas, também demonstram isso, de que tem muita fé, mas ao mesmo tempo há bastante cultura envolta nisso. Sim, tudo está alinhado. E falando em fé, né, a gente apresentou no primeiro bloco a Capela dos Ex-Votos, que está passando por reforma, reunindo diversas lembranças aí dessas pessoas que alcançaram as suas graças. Charlie, você está fazendo também um trabalho, né, contando um pouco dessas histórias que tem por trás desses objetos. Como é que começou aí esse mapeamento? Sim, Roger. Na verdade, esse é um trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu com a assistência do Rodrigo Chernak e da Melina Zanotto. A gente foi atrás de pessoas que abriram seus corações para contar a sua experiência com a Nossa Senhora de Caravaggio, enfim, as suas graças alcançadas. E como forma de agradecimento, né, também dessa graça que eles alcançaram. E tu se surpreendeu, de repente, com uma ou outra história? Como é que foi para você aí, enquanto morador também aqui da região, conhece bem já a história de Nossa Senhora de Caravaggio, de ter essas impressões aí vindas dessas pessoas? Sim, não tem como tu não ser tocado também, né? Tu tá vendo aquela pessoa falando, a gente criou um ambiente assim o mais intimista possível, não usou luzes na maioria dos depoimentos para não intimidar as pessoas, de forma que elas ficassem mais à vontade para falar suas histórias. E tu acaba se envolvendo, sentindo um pouco também do que as pessoas estavam sentindo naquele momento, que pediram recurso para situações que estavam desacreditadas, né? Me chamou a atenção histórias que envolvem crianças, assim, né? Geralmente mães que pediram coisas para seus filhos, assim, mexe bastante com a gente, né? Mas essas histórias de criança, assim, a gente que é pai, assim, a gente sente um pouco disso também. Já pega né? um pouquinho daí também. E esse trabalho as pessoas vão poder ter acesso aonde? Vão poder conferir aonde depois de pronto? Tem uma previsão assim também? Nessa instalação que está sendo feita lá no santuário, então lá vai ter em projeções esse documentário com legendas e também com língua de Libras, né? Tradução para a língua de Libras. Queria agradecer também um belíssimo trabalho que fez a Niwana Kuma nesse sentido aí. A princípio somente lá, né? Muito bem. Para esse período especificamente e depois quem sabe aí prolongado no restante do ano? Esse documentário foi feito já numa linguagem atual, assim, eu diria youtuber, né? Então tu vai ver linguagem de plano, cortes de plano para plano, coisas assim que estão bem em voga, porque futuramente as pessoas, a ideia é que as pessoas possam mandar os seus depoimentos e o santuário mesmo, o pessoal de lá vai ir agregando novos depoimentos a esses que já estão editados, enfim, né? Então o plano é que com o tempo esse vídeo tenha só aumente horas de duração, exato. Tá certo. Bom, a gente vai ver um trecho, um teaser, né, que é um trecho curto desse trabalho agora para vocês, então, ficarem um pouco curiosos. Olha só. Bom, a gente sempre vem, desde que eu estive grávida, mês a mês, para agradecer, para pedir saúde para o pequeno, e assim que a gente pode, a gente também vem, para ele entender também um pouco de religião, né, para continuar seguindo. Sim, é pela fé que a gente tem, que a gente vem. Estou caminhando graças a Nossa Senhora Caravaggio. É tudo que tu consegue, tudo, com a graça da Santinha. Perto da gente tem alguém superior. Obrigada, minha Virgem do Caravaggio, que todos os dias eu faço isso. Obrigada, obrigada, em nome do teu filho Jesus. Ela é mãe dele e ela acompanha ele sempre, sempre, sempre.
Algumas histórias que a gente conta, que a gente passa a ver isso, mas na realidade, sem Deus e sem Nossa Senhora, a gente não é nada. Desde criança tu cresce escutando Nossa Senhora de Caravaggio, Romaria Caravaggio. Para a gente é uma bênção de ver eles, aquele mutirão de gurizada indo para o santuário, fazem a caminhada deles, refletem bastante, fazem os retiros. Mas a padroeira deles também é Nossa Senhora de Caravaggio, que eu acho que para muita gente ela é uma mãe. Eu prometi lá no hospital para ele, no dia 26 de maio, nós vamos te levar para Caravaggio, a pé. Você vai até lá e todos os anos você vai de novo. E a promessa continua. Eu acho que a minha maneira de agradecer a ela é vir aqui e dizer obrigada. Só obrigada, mãe. Obrigada. Mil vezes. Nossa Senhora de Caravaggio sempre. Amém por ela. Não vale a pena discutir por religião. Aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Isso é uma prova real que Deus existe e existe para aqueles que têm fé, né? E acreditam. E pede com fé e pode esperar que a graça vem. Não no tempo da gente, porque a gente sempre quer para agora, né? Mas no tempo de Deus, no tempo dele. Mas eu não digo Bengala, mas o pilar forte é sempre aqui. Cada um aí com as suas histórias, com as suas razões. Hélios, por que a fé é tão importante para o ser humano? Eu acredito que a fé é importante para dar um rumo, para dar uma esperança, semelhante daquilo que eu estava conversando antes, para dar um tom para a meta, ou para dar um tom para a promessa que a pessoa se identifica, que ela quis se prontificar a cumprir. Tem certas coisas na vida da gente que aparentemente nos coloca numa situação muito difícil de alcançar por si só. Então, às vezes, transferir essa responsabilidade ou compartilhar com alguém ou com alguma entidade essa responsabilidade, seja pela fé, seja por uma promessa, seja uma meta, o nome que a gente queira dar, eu acho que é muito saudável, é muito bacana. Exemplo do que eu estava falando antes também, muitas das nossas memórias, muitos dos nossos afetos, a exemplo daquilo que eu comentei do botãozinho, que agora vai ter um documentário lá para assistir, quer dizer que se eu for lá, eu não apertar o botão, eu não saio com medo. Agora eu vou ter algumas emoções mais positivas quando eu assistir lá o documentário. Então, se eu for lá vivenciar essa experiência de novo, eu vou ter uma ressignificação de algo que eu passei que vai ser positivo. Então, a fé, ela pode promover isso também. Você tem uma carga pesada de doença, você tem uma carga pesada de um desafeto, algo que está difícil de acontecer, eu consigo alcançar e eu atribuo isso a algo maior do que eu, mas que eu fiz a minha parte também, eu acho que é positivo em função disso. Muito bem. Padre Paulo, e quando a gente faz a promessa em nome de terceiros, por um terceiro cumprir, de repente alguém que está passando por alguma dificuldade, aí já puxa outra pessoa junto, né? Já diz, ó, se tiver a graça alcançada, vamos fazer tal coisa, né? Ou vamos peregrinar Santiago de Compostela, alguma coisa desse gênero. Também é válido fazer um pedido em nome de terceiro? Bem, quando a gente ama as pessoas, a gente faz essas promessas. É claro que é mais importante fazer a promessa para si que a pessoa, ela própria, possa executá-la ou realizá-la. Eu posso pedir por terceiros, mas não deixar que os terceiros façam e realizem a promessa, a execução do ato enquanto tal. Mas que eu possa fazer por alguém que eu amo, ou até, por exemplo, eu posso rezar para que o Brasil seja menos corrupto. E posso fazer uma promessa para que o Brasil seja menos corrupto. E eu a execute. Mas também, evidentemente, eu preciso encontrar caminhos para que elejamos candidatos melhores. Então, nesse sentido, eu posso fazer por terceiro ou por terceiros, mas é importante o sacrifício que eu fizer por alguém que eu ame e mesmo desconheça. Eu acho que isso é bem importante, porque exatamente quem ama a Deus
sabe que é preciso amar aqueles a quem Deus os criou com amor, que são os nossos semelhantes. Então, quem ama o seu irmão pode fazer promessa e pode executar uma promessa para o benefício e para o bem das pessoas. E eu diria assim, a promessa é sempre um diálogo do ser humano com Deus, por meio de Maria, mas é também, como disse aquela senhora no depoimento, muitas vezes nós gostaríamos de ver as graças imediatamente realizadas. O tempo do ser humano nem sempre é o tempo de Deus. E às vezes a graça poderá vir um pouco mais distante, mas ela vem. E ela vem talvez de outros modos, não como nós imaginaríamos que ela poderia vir. Portanto, quem tem confiança, e aqui o Hélios comentou rapidamente, a ciência é uma crença justificada. A ciência também é uma crença. A fé é uma crença. É uma crença que vai além do mundo objetivo, digamos assim. Isso é muito importante. E eu diria assim, a fé não é para os fracos. A fé é para a gente que se coloca nas mãos de Deus e acredita que existe algo e alguém maior do que aquilo que nós enxergamos objetivamente. E nesse sentido, a busca faz parte do ser humano. E a crença, a fé, é um elemento tão importante. E não é jugo, não é peso, não nos discrimina, não nos torna menores. Pelo contrário, quem tem fé na verdadeira caminhada da vida humana encontra um olhar diferente. É um olhar com os olhos de quem pensa e percebe no mundo sinais do amor de Deus. Muito bem. Padre Josimar, a gente acompanhou no trecho curto ali do documentário já, algumas pessoas já dando seus depoimentos, algumas já de certa idade, mas durante o período aí da Romaria de Caravaggio a gente percebe muitas crianças, muitas pessoas novas também se dirigindo ao santuário, né? Existe aí uma renovação dessa fé também, que ela vai passando aí de pai para filho, as pessoas vão tomando conhecimento de que é importante também acreditar em alguma coisa que não seja entre nós aqui, ser humanos, política, e fugir um pouco desse mundo aqui? Com certeza. E de fato, trabalhar em Caravaggio, e eu trabalho em Caravaggio, é diferente de um trabalho numa paróquia, numa comunidade paroquial. De fato, nós percebemos em Caravaggio, no santuário, muitos jovens, muitas crianças, mas eu destaco especialmente os jovens que aparentemente não têm fé ou não participam de uma comunidade, mas que em Caravaggio expressam a sua fé no silêncio, numa oração diferenciada. Em Caravaggio, sim. Eu poderia dizer então, há muita gente que à primeira vista não tem fé, mas que no fundo tem sim. E em Caravaggio expressa a sua fé. O memorial dos devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, aqueles objetos, aquelas fotografias, expressam isso também. Expressam algo além do objeto em si, mas aquilo que representa e é subjetivo. Isso é subjetivo. Claro que nós não temos como medir a fé das pessoas, mas nós podemos perceber sinais dessa fé sim. Então, muitos jovens vão a Caravaggio todo dia, por isso a Romaria é um evento, 138ª Romaria ao nosso Santuário de Caravaggio. Ok, mas o cotidiano revela muito mais do que este evento. A cada final de semana, a cada dia, e muitas pessoas, muitos jovens procuram o santuário, Deus, por Nossa Senhora, não no evento extraordinário, grandioso da Romaria, mas no silêncio durante a semana ou no final de semana. No dia a dia. Tá certo. Leandro, Mariana, quero falar com vocês também, vocês que são vizinhos justamente ali do Santuário de Caravaggio, né? Vocês também tiveram alguma graça alcançada de repente ou não? Ou como é que se deu esse contato com a Santa? Foi pela proximidade? Eu trabalho no santuário, na assessoria de comunicação do santuário. Então, o meu dia a dia é estar... É voltado para lá. É voltado no santuário. Mas na minha vida pessoal e nos contatos que eu tenho, porque todo dia eu canto no santuário, todo dia eu entrevisto pessoas,
para a programação do Santuário e também da Rádio Miriam. Então, muitas vezes eu estou tocando disperso e quando eu olho tem alguém que chega chorando, tem alguém que chega de joelhos. É impossível ficar imparcial àquela fé que transborda do coração das pessoas, né, e o carinho de Deus através de Nossa Senhora para cada um deles. Na minha vida, há vários testemunhos, não dei nenhum para o Charlie, mas teria vários para dar, desta mãe presente, que não é o final, sim o filho que ela anuncia, mas que é uma mãe que me pega pela mão muitas vezes, que muitos momentos de lágrima, de desespero, de não ter para onde correr, o olhar dela, a mão dela foi o único amparo. Tem várias formas de manifestar, né, essa fé. No caso, vocês manifestam pela música, que é muito bonito também. É bonito também. Que a gente vai conferir agora, mas... Padre Josimar, quem quiser conferir, então, visitar Caravaggio, vai ter uma programação especial com relação às missas, né? Quais são os horários aí para o pessoal que tiver em deslocamento para lá? Sim, dias 26, 27 e 28 de maio de 2017, as missas iniciam às 6 horas da manhã, então às 6, 7, 8, 9, 10 e meia, meio-dia, à 1 da tarde, então às 13 horas. Às 14 horas nós temos o terço e a bênção do Santíssimo, depois retoma as missas às 15, às 16 e às 17 horas. Um destaque especial para as missas das 17 horas, é o horário da aparição. Nossa Senhora apareceu em Caravaggio, na Itália, a vidente Joaneta, às 17 horas de 26 de maio. Então, nesses 3 dias, as missas das 17 horas terão um toque especial no finalzinho, com alguma devoção à Nossa Senhora bem especial. Sucesso, então, aí na recepção dos devotos. Obrigado pela participação de vocês, todo mundo, no programa de hoje. O Rede de Olhares que vai ficando por aqui, mas a gente deixa vocês com a música do Leandro e da Mariana e a gente se encontra numa próxima. Até mais! Feliz Caravaggio, que a Virgem gloriosa por trono escolher. A Virgem cantemos, devotos mortais, e em coro brademos, bendito sejais, em coro brademos, bendita sejais. Ave, ave, ave Maria. Velha criança, o enfermo, de vós tudo alcança, Rainha do céu. A Virgem cantemos, devotos